Olha aí, segunda-feira, lógico, é dia de muito esporte aqui no Rio Claro Notícias. Fim de semana agitado, não foi, Rafael Perovão? Tudo bem? Muito agitado, tudo bem, Paulo? Tudo bem. Olha, tivemos basquete, tivemos Velo Clube e tivemos Rio Claro e São Paulo, o jogo tão esperado pelo Paulistão. Muita coisa pra gente falar hoje. Agora a gente vai, Rio Claro e São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco. Vamos começar com o NBB. O Rio Claro recebeu o Brasília e não conseguiu segurar o time adversário não, né? Não conseguiu segurar. A gente tem aí, né, a matéria do jogo. Brasília veio, era um adversário daqueles do confronto direto, né, um adversário que briga diretamente com o Rio Claro ali nas posições intermediárias, mas não deu para o time da casa não. Vamos acompanhar. Jogando em casa, o Rio Claro dominou completamente os minutos iniciais. Com 3 bolas de 3 na sequência, o time da casa abriu 9 pontos de vantagem em pouco mais de 3 minutos de partida. Sem se intimidar, Brasília conseguiu virar o jogo ainda no primeiro quarto e para isso contou com grande desempenho de Cipollini. O jogador marcou 15 pontos na parcial inicial e foi fundamental para os visitantes fecharem os primeiros 10 minutos em 24-22. Brasília deslanchou no segundo quarto. Sem conseguir acompanhar o ritmo dos adversários, Rio Claro não teve um bom aproveitamento em seu ataque e não conseguiu impedir que o time da capital federal fosse para os vestiários com 49-37. A pausa para o intervalo fez bem para Rio Claro. Com muita intensidade, a equipe foi bem no terceiro quarto, muito por conta do grande desempenho da dupla Estevam e Calvo. Mesmo assim, Brasília foi para o último período vencendo por 6 pontos. E logo no início do último quarto, os visitantes voltaram a deslanchar e fecharam o jogo em 98-89. Realmente não deu para acompanhar, né? Não deu, foi, olha, uma partida que o Rio Claro só foi aquele começo, né? Aquele começo, 9 pontos que o Rio Claro abriu, mas depois o time de Brasília virou a partida e aí não deu mais chance nenhuma. Mesmo no terceiro quarto, quando o Rio Claro chegou a equilibrar um pouquinho, mas não deu, a diferença foi grande e o Brasília acabou vencendo por 9 pontos de vantagem este jogo. Agora, olha, a próxima partida de Rio Claro, viu, Paulo, é contra o Inter Limeira, lá em Limeira, imagina a pedreira que é, mas só na outra semana agora. Pelo menos tem uma semana para trabalhar, para descansar, o pessoal sara da dengue aí, boa, né? Exatamente, aqui tem o Jogo das Estrelas agora essa semana, né? O Tatu vai estar lá entre aqueles que arremessam de 3 pontos, então o Tatu está entre esse pessoal, Rio Claro, portanto, com o representante, mas essa semana, então, devido ao Jogo das Estrelas, nada de NBB. Bom, agora futebol, né? Na semana passada a gente falou aqui que João Valim estava mais contente por ter o atacante Leleco de volta para o jogo do Velo contra o adversário dessa semana, Matonense, né? E foi bem. Foi bem e o Leleco foi fundamental para a partida. A gente tem o gol do Velo Clube aqui, vamos dar uma olhada no gol do Velo. Olha, a jogada começou lá na direita, uma jogada bem trabalhada. E o Leleco mas tá aí, também ficou tranquilo, né, Paulo? Mas ele estava lá, né, Rafael? O gol escancarado, ele estava no lugar certo, meio que de né? canela. Como é que foi esse gol? Olha só. 1-0, mais uma vez a gente vê o Leleco com o gol aberto fazendo o único gol da partida do Velo contra a Matonense. Jogo no Benitão na última sexta-feira, que dá um pouco mais de tranquilidade para o Velo Clube. O Velo agora pode respirar um pouco mais. Outros resultados da Série 2 você tem aí? Temos sim. Vamos dar uma olhada na tela para a gente conferir os outros resultados. Além de Velo e Matonense, nós tivemos a goleada do São Caetano sobre o Monte Azul por 4-1. O Atlético Sorocaba, olha que resultado bom, 4-0 no Santo André. Guaratinguetá, coitado, perdeu mais uma, 2-1 para o Comercial. O Independente de Limeira, na reabertura do Pradão, o time voltando a jogar em casa, fez 1-0 no Mirassol. Está muito bem o Independente, está no G4. No derby, União Barbarense e Rio Branco, deu União Barbarense 1-0. O Batatais venceu a Ferroviária por 1-0. Um jogo difícil, bom resultado para o Batatais. Novo Horizontino ficou no 1-1 com o Água Santa. O Paulista perdeu mais uma, 3-1 para o Oeste. E o Guarani conseguiu vencer a Catanduvense por 1-0 lá no Brinco de Ouro, com muita gente. O pessoal do Guarani está satisfeito com o público, mas não com o desempenho do time. Realmente. Bom, para o Velo, sai de uma posição
meio incômoda ali embaixo. O Velo continua ali no meio da tabela, né? Agora com essa vitória, deu uma respirada um pouco maior, se afasta um pouco daquela zona do rebaixamento. Parece que aos poucos o João Valim vai conseguindo fazer esse time engrenar. Pelo menos uma coisa boa, né? O Velo não está perdendo mais, né, Paulo? Você lembra lá no começo? O comecinho foi complicado. Foi muito complicado. O Velo deu uns tropeços aí nesse meio tempo, né? Mas pelo menos conseguiu vitórias, mas também teve empate, ou seja, o time não perdeu. Isso já conta muito, principalmente também para o emocional da equipe. Com certeza. Agora, finalmente, vamos falar do Paulistão, né? Da Série A1. Não foi o público esperado, né? Tanta gente querendo este único time grande que veio jogar contra o Rio Claro aqui, né? Muita gente pensou em ver a casa cheia para o Rio Claro e São Paulo. Se enganou, não foi bem por aí, né? Passou muito longe dos 13.900 ingressos que foram colocados à venda. Na verdade, nem metade. 5 mil? 5 mil torcedores, mais ou menos, que foram ao Chimitão ontem à tarde. Vamos ver o que a Vlada encontrou lá no entorno do Chimitão e como é que foi o comportamento da torcida. Pouco mais de 5.400 torcedores de Rio Claro e São Paulo foram ao Chimitão para acompanhar de perto a 7ª rodada. Antes dos portões se abrirem, o clima era tranquilo. Mesmo assim, teve gente que fez questão de chegar cedo. Cheguei 1 hora aqui. Já do lado do São Paulo, ganharam do seu Edevaldo. Eu saí da minha cidade 10 horas, hein? 10 horas. Ainda do lado de fora, mesmo antes do jogo começar, teve gente que já sofria por antecipação. Quem mandou ter 2 times do coração? O coração fica dividido, o jogo vai ser 1-1. Mas se na torcida do Rio Claro tem espaço para 2 paixões, na do São Paulo, ninguém divide o amor não. Juscelino viajou de São Carlos até o estádio, agarrado. Na namorada? Não, na bandeira. Tem que acompanhar sempre, né? Eles aqui vêm dentro do coração da gente, do começo até o fim. E o interior paulista marcou mesmo presença. Olha aí o pessoal de Rio das Pedras. Onde que o São Paulo tá, a gente tá junto. Aqui é a vida, é a nossa vida, é o São Paulo. E também de... Estiva Gerbe. Estiva Gerbe! Do lado de Mugimirim. Deixa pra lá, vai o que vale a torcida. E por falar nela, lá do lado do Rio Claro, eram poucos que se arriscavam a empurrar o Galo Azul. Todo mundo muito cauteloso e camarada também. Pode isso, hein? Tem problema não, aqui tá em família, Rio Clarense nada. Dona Maria Conceição preferiu a geral mesmo e veio para engrossar o coro na torcida tricolor e não parou um só minuto. Olha aí, 83 anos. Olha, o amor ao time, eu amo São Paulo. Da última vez que Rio Claro e São Paulo se enfrentaram foi em janeiro do ano passado. Na ocasião, o placar não foi nada favorável para o Galo Azul, 6-3 para o tricolor. Agora a situação é diferente. O jogo é aqui no interior. Apesar de ter o fator casa a seu favor, o torcedor rio-clarista prefere ter cautela diante do líder do Grupo A. Eu acho que vai dar São Paulo. 3-0. 2 do Pato, gol do Rogério. 1-0 pro Rio Claro. Gol de Guaru. Mas será que alguém acertou? Olha, passou longe do público, lógico, R$120 o ingresso não é tão simples assim. E passou longe também o futebol esperado. Olha, se esse pessoal estava confiante em goleada do São Paulo, esse pessoal saiu decepcionado com o que as equipes fizeram em campo. Vamos acompanhar. Um São Paulo sem Gancho e Luiz Fabiano, também sem inspiração. Eu acho que com as mudanças não tem como a gente manter a mesma regularidade. Mas é importante que a gente faça bons jogos com times grandes como a gente vai ter contra o Corinthians. Um Rio Claro de muita marcação e que ouviu bem o pedido do professor. Dentro daquilo que a gente tinha se programado, a gente conseguiu pelo menos somar, que é muito importante. São Paulo vem de 3, 4 resultados aí muito bons, fez 13 gols em 4 jogos, né? Esse foi o tom de praticamente todo o jogo. Gilberto subiu na falta cobrada por Guaru, mas a zaga desviou. Contra time grande, qualquer vacilo pode ser fatal. A defesa rio-clarista cochila com Allan Kardec, mas o São Paulo também cochila para finalizar. Alexandre Pato, na primeira chance que teve, fez isso. Para ver o que há
E finalmente o Pato apareceu na jogada de habilidade, sofreu falta no lugar que a torcida gosta, no lugar que Rogério Ceni gosta. Cobrança com qualidade, quase. Na segunda etapa o Rio Claro voltou bem melhor. Matheus teve uma chance logo no começo, mas acabou se enroscando. Vacilo na saída de bola tricolor e Matheus só não alcançou Guaru graças à visão de Rogério Ceni. A galera gostou. Paulinho também teve suas chances, primeiro na jogada de Rodolfo, depois em jogada que ele mesmo trabalhou, mas... E o Centurion, hein? Dá uma olhada no que ele fez com a coitada da bola. E o Pato, que quase não pegou na bola, saiu vaiado. O São Paulo só pressionou nesta sequência com o chute de Michel Bastos e na cobrança de escanteio logo depois. E o Allan Kardec mandou bem esse chute e obrigou o Richard a trabalhar pelo menos uma vez no jogo. Mas o que falar do Rodolfo? Olha o passe que o rapaz recebeu no meio de 2, mas apagou o motor na hora de encarar a marcação. E foi isso aí, um 0-0, bem 0-0 mesmo. Mas para o Rio Claro, a qualidade técnica do jogo nem contou tanto. O importante é que o Galo Azul conseguiu parar o melhor time do campeonato. Acho que está de bom tamanho, um ponto contra um time grande. Mas do lado de lá ninguém gostou do que o time produziu ou do que não produziu. Nem o resultado, nem o futebol apresentado, né? Muito feio, né? Muito ruim. O que faltou para o São Paulo? Hoje? Hoje faltou bastante. A gente não quer achar desculpas, mas você com uma equipe técnica num campo que também não ajudou muito, é meio complicado você achar os passes. Sabemos que seria um jogo dificílimo. Nossa equipe dentro de campo teve bastante posse de bola, mas faltou talvez agredir um pouco mais a equipe deles ali, chutando a gol, um pouco mais com diagonais para frente. Para o Rio Claro, mais do que o ponto na tabela, o empate contra o São Paulo pode ter efeito no próximo jogo. Esse empate com o São Paulo vai dar um ânimo diferente à equipe e esperamos que contra o Ituano a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é os 3 pontos. Olha, Rafael Perobon, eu acho que o Rio Claro fez certo. Mas fez certíssimo. O torcedor bravo, não chutou, né? Fez certo. Porque eu já vi o Rio Claro entrar em campo, outros times menores, querendo enfrentar de igual para igual, e a gente sabe que daí eles têm um esquema para... Eles já talvez esperassem isso, né? Exatamente. Ontem a gente estava fazendo o jogo lá na cabine da TV Claré, estava com a gente o técnico Paulo Roberto, do São Bento de Sorocaba, e que todo mundo conhece a história dele no Rio Claro. E ele comentava, ele falava, o Rio Claro está fazendo certo, porque time grande, você tem que apertar a marcação, não pode dar espaço, porque se eles dão ali aquela cutucada mais forte, é fatal, né? Se eles acertam os passes, eles chegam toda hora na cara do gol. Então o Rio Claro fez corretamente essa função de limitar os espaços, aproveitar que o São Paulo veio, o Muricy poupou o Ganso, poupou o Luiz Fabiano, ao contrário do que ele tinha dito na semana passada, que ele ia vir com todo mundo, mas não, poupou essas 2 peças importantes. O Pato não jogou absolutamente nada, esteve muito mal no jogo, então o São Paulo com isso perdeu muito. Melhor para o Rio Claro, sorte do Rio Claro, que estava certamente com muito medo, todo mundo estava do Rio Claro temendo até uma goleada, porque o São Paulo vinha nesse ritmo tão embalado durante a competição, 4-0 em um, 4-2 no outro, todo mundo já estava, meu Deus, o que será que vai acontecer? Principalmente depois da derrota para o Mojimirim na semana passada, aqui no Chimitão também. Então o Rio Claro, olha, eu acho que foi um belo resultado contra time grande, eu acho que não importa se o jogo foi feio, estão dizendo aí na grande imprensa que foi talvez o pior jogo do campeonato, mas eu acho que para o Rio Claro isso aí não tem nada a ver não. E precisa avisar o Michel Bastos que é o Rio Claro e não o Rio Branco, né? Falou na entrevista inúmeras vezes, porque o Rio Branco é lá em Americana, Michel Bastos. Série 2, Série é outro campeonato. Aqui é Rio Claro. Vamos aos outros resultados aí, Rafael. Vamos lá, vamos ver na tela aqui os demais resultados da Série A1. Olha, na sexta-feira, debaixo de um dilúvio lá em Sorocaba, São Bento e Ituano ficaram no 1-1. O Osasco Audax goleou o São Bernardo por 3-0. O Bragantino perdeu em casa para a Lusa por 2-1. Olha a Portuguesa vencendo, hein? Palmeiras fez 2-0 no Capivariano. A Ponte ganhou do Red Bull no duelo campineiro por 2-1. Marília 1, Penapolense 2, coitado do Marília também. Rio Claro e São Paulo 0-0. O Corinthians, olha, todo mundo está falando do Mojimirim, mas o Corinthians não tomou conhecimento dele não. 3-0.
O 15 venceu com o Toninho Cecílio no time, 2-1 sobre o Botafogo. E o Santos fez 4-2 sobre o Fracolinense em jogo lá no Pacaembu. O Rio Claro tá bem, né? Tá numa intermediária ali na tabela. Agora o Rio Claro está com 8 pontos, mesmo número que o São Bento. É lógico, Corinthians e Ponte Preta estão liderando o grupo. Eu acho que a classificação vai ser meio complicada para o Rio Claro. Agora o time tem um jogo muito complicado, que é no sábado que vem lá em Itu, contra o atual campeão paulista. É uma equipe muito difícil. Vamos ver, eu acho que rebaixamento, acho que o Rio Claro não precisa se preocupar tanto não, desde que faça a lição de casa contra, por exemplo, o Red Bull, contra a 15 Piracicaba, né, que são jogos que o time tem aí pela frente dentro de casa. Mas o Rio Claro ainda tem Penapolense, tem Capivariano, equipes que estão muito mal no campeonato e que o Galo Azul pode sim conquistar os resultados que precisa diante dessas equipes. Maravilha, Pirobon. Muito obrigado mais uma vez e amanhã a gente volta para falar do esporte. Beleza, um abraço a todos, até lá. Até lá. Daqui a pouco vamos falar de dengue e desta vez mais sobre os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente quem está doente em casa, para se cuidar, para se recuperar melhor. Daqui a pouco a gente já volta com isso.